Fala galera, tudo bem com vocês? Marcelo Leal mais uma vez aqui, junto com todo o pessoal, toda a equipe do Papo Trader, para trazer agora uma novidade. Papo Trader agora vai ensinar você que realmente quer saber, quer aprender a avaliar uma empresa, entender os seus fundamentos, entender os principais fundamentos. A gente vai passar passo a passo daquilo que a gente faz para quando a gente decide entrar numa empresa, tudo com muita didática, muito bem detalhado. Agora só não aprende realmente a analisar uma empresa quem não quiser. Depois da vinheta a gente já começa com a aula de hoje. Fala pessoal, vamos lá. A gente decidiu aqui no Papo Trader realmente abrir de uma forma mais clara, mais simples e mais dinâmica a forma que a gente avalia as empresas que a gente decide comprar. Como é que vai funcionar isso? A gente vai criar uma playlist no nosso canal, onde vai ser colocado os 5 indicadores que a gente utiliza para decidir entrar ou não dentro de uma empresa. Vou comprar ações, como a gente sempre fala, é você ser acionista, você ser dono, você fazer parte do quadro societário daquela empresa. E ninguém quer ser sócio de uma empresa ruim. Então a gente tem que saber avaliar, tem que saber estudar a empresa, estudar seus números para poder tomar uma decisão. Novamente, como a gente sempre pede, deixa seu like aí, se inscreve no canal, que assim que sair os novos indicadores, as novas análises dessas empresas, vocês já vão receber a notificação ali no celular, no computador, já vai estar sempre atento aí, vai estar sempre bem informado em relação às empresas. A gente vem recebendo muito comentário, muito questionamento, como que a gente realmente avalia as empresas para a gente poder tomar decisão se a gente coloca ela na carteira nossa a longo prazo ou não. Então o pessoal às vezes pergunta, qual ação você está comprando, qual ação você está vendendo, e como a gente sempre fala, isso não é muito bacana, né? A gente não gosta nem de fazer essa indicação, a gente nem pode fazer indicação, né, de ação que a gente compra ou não, a gente simplesmente mostra, né, abertamente. Vocês sabem que a gente tem uma carteira aberta, né, uma carteira online aí, pública, né, uma carteira pública. Então a gente mostra, mas como a gente sempre fala, o ideal é você saber analisar a empresa. Por que você comprou aquela ação daquela empresa? Ou por que você decidiu vender aquela empresa? Então a partir de agora, no Papo Trader, aqui no nosso canal, você vai ter passo a passo de como a gente avalia e como a gente faz a revisão dessas empresas, tá? Então esse primeiro vídeo a gente vai falar de um indicador. Então vamos fazer vídeos sequenciais com os indicadores que a gente avalia, serão vídeos curtos, para que fique bem claro, bem didático. Você volta quantas vezes for preciso, tem que entender realmente o que esse indicador mostra para você, e aí você vai conseguir fazer a sua análise. Se esse tipo de análise que a gente faz para nossa carteira se serve também para você. Se você consegue entender e se você consegue raciocinar junto com a gente e ver se isso serve para a tua realidade. Cada pessoa tem a sua realidade, tem o seu planejamento de quantos anos quer investir, quanto mensal quer investir, então cada um tem que saber a sua realidade. Por isso que a gente quer fazer esse passo a passo dos 5 indicadores que a gente utiliza, mostrando ele com exemplos e poder que você entenda realmente como que deve ser feita essa análise. O primeiro indicador que a gente vai passar para vocês, ensinar vocês, é o Dividend Yield. Hoje ele é um dos mais famosos, mais conhecidos, porque é o indicador mais claro que mostra para a gente quanto que aquela empresa, quanto que aquela ação vai devolver para a gente, está devolvendo para a gente durante aquele ano, tá? A conta do Dividend Yield é muito simples, não tem segredo nenhum, é simplesmente pegar o valor que ela devolveu de dividendos, né, que é o lucro da empresa, mais o juros sobre capital próprio, que ela devolve na nossa carteira, e dividir pelo valor do preço da ação atual. Então você, por um exemplo, a ação ela está devolvendo, né, no ano todo, aí, nos últimos 12 meses, ela devolve para a gente R$10, um exemplo, tá? E essa ação está custando R$100, ou seja, 10%. Então a gente sabe, se essa empresa mantiver essa mesma regularidade que ela veio tendo nos últimos 12 meses, ela manter para os próximos 12 meses, essa empresa ela vai devolver para a gente em dividendos, né, juros sobre capital próprio e o lucro mesmo propriamente dito, 10%. Então, é assim que a gente analisa o Dividend Yield. Vale lembrar, a gente vai repetir isso em todos os vídeos sobre os indicadores, porque é muito importante mesmo. Primeiro, nunca a gente deve avaliar apenas um indicador.
A empresa, poxa, essa empresa aqui ela tem 10, 15, 20% de dividend yield, a gente não olha o restante, está errado. A gente não pode, porque a boa empresa ela é um conjunto de números, é um conjunto de indicadores que a gente decidiu analisar, porque não se pode analisar um único indicador. Às vezes a gente pode entrar numa roubada, entrar numa empresa ruim, por causa que a gente decidiu apenas por um indicador, então não é legal. Tá? E o segundo ponto, a gente jamais pode comparar indicadores de ações de empresas de setores diferentes. Por exemplo, vamos fazer a gente está querendo entrar numa empresa do setor de parte elétrica, de energia elétrica, por exemplo, né, que a gente sempre fala da Taesa. A gente jamais pode comparar a Taesa, por exemplo, com o Banco do Brasil, ou comparar a Taesa, por exemplo, com o Oi BR. A gente não pode fazer isso, porque são fundamentos diferentes, são segmentos diferentes, são operações empresariais diferentes, então a gente jamais pode fazer isso. Então são as duas principais dicas que a gente tem que dar. Primeiro, jamais entre numa empresa apenas por um indicador que você achou legal, achou bacana, serviu para você. Um indicador não quer dizer nada, temos que ter vários indicadores para fazer isso. E segundo passo, jamais a gente deve avaliar empresas, né, comparar empresas de setores diferentes. Não faz o menor sentido para a gente fazer isso. Quando a gente for comparar sempre com ações de outras empresas. A gente vai deixar na descrição aqui desse vídeo os dois sites principais que a gente sempre utiliza para fazer essas análises. Existe o Status Investing, tá? Vai ficar na descrição, e também o Fundamentos. São dois sites muito bons, né? Se a gente fosse falar em analisar uma empresa alguns anos atrás, 5, 6, 10 anos atrás, seria muito mais complicado, né? A gente teria que pegar o balancete da empresa, pegar a demonstração de resultados, fazer cálculos, tem que ser praticamente somente um contador, alguém que tenha habilidade nessa área de ciências contábeis que conseguiria estar fazendo isso daí. Hoje não, hoje através principalmente desses dois sites, tem todos os indicadores prontos, nem o cálculo, por exemplo, que eu passei, dos R$10 dos lucros, né, do dividendo, dividido pelos R$100 que ela custa hoje, os 10%. Nem esse cálculo a gente precisa fazer. Esses valores, tanto desse quanto dos outros indicadores, já estão todos prontos, já compilados nesses sites. Mas é importante demais a gente entender como é feito esse cálculo e para que ele serve, aonde a gente pode chegar ou não. Beleza, pessoal? Só mais uma coisa. Depois que a gente passar essas aulas sequenciais dos 5 indicadores que a gente avalia, a gente vai começar, as empresas que vocês tiverem interesse, pode deixar no comentário que a gente vai fazer uma classificação delas para vocês. A gente vai ajudar nessa análise. Lembrando que cada pessoa tem que fazer o seu próprio discernimento da empresa, para ver se aquela empresa serve para vocês, mas a gente vai ajudar nesse processo. Então a gente vai classificar as ações em 5 estrelas. No máximo, quando ela estiver próximo de 5 estrelas, aí você define o que é viável para você. A partir de 4 estrelas, eu acredito que já é uma empresa que dá para pensar muito bem em investir, mas aí fica a critério de cada um. No caso do Dividend Yield, a gente decidiu, os nossos parâmetros são os seguintes. A empresa que tiver acima de 6% de Dividend Yield, ela ganha 1 estrela nesse nosso ranking, vamos chamar assim. A empresa que tiver entre 4 e 5.9, ela ganha meia estrela. E abaixo de 4, a gente não vai dar estrela nenhuma para ela. Então assim vai ser a classificação do Dividend Yield. E com cada indicador que a gente vai passar, vai ter esse mesmo tipo de classificação, lógico, com os valores próprios para cada indicador. Beleza, pessoal? Como eu falei, esse vídeo é um vídeo rápido. A gente vai fazer de forma mais clara possível os 5 indicadores que a gente utiliza, para que você consiga você mesmo, sem precisar da gente, sem precisar ouvir conselho de ninguém de YouTube, nem amigos, você mesmo vai poder conseguir entrar nesses sites, analisar os indicadores e ver para você se faz sentido estar comprando ações daquela empresa, virar sócio daquela empresa, pensando a longo prazo, tá? Isso é importante, a gente não pode esquecer que essas dicas são pensando no longo prazo. Quando a gente fala em longo prazo, é no mínimo uns 5 anos, tá? Se você está com a intenção de comprar ação para menos que isso, 2, 3 anos, já não é tão longo prazo assim. Tem gente que considera 1 ano já longo prazo. Aí, como eu falei, por isso que a gente tem que avaliar, cada um tem que fazer a sua análise, porque a realidade de cada pessoa é individual. Beleza, pessoal? Então até a próxima, não esquece, dá uma força pra gente aí, ó. Se inscreve no canal, deixa o joinha, deixa comentário, escreve o que tá achando, se gostou da ideia, sugestões de melhoria pro canal, sugestão de melhoria de indicador, pode postar aí, a gente vai atender tudo que for possível para o Papo Trader continuar levando educação financeira para tentar mudar um pouquinho a vida do brasileiro em relação aos investimentos, a gente vai estar fazendo. Pode contar com a gente sempre. Valeu, pessoal, e até a próxima.